Como é que se mede a altura de um arranha-céu sem ter uma fita métrica gigante? Ou, sei lá, a largura de um rio sem precisar entrar na água? Sabe, parecem problemas impossíveis de resolver, né? Mas a resposta, acredite se quiser, está escondida numa das formas mais simples da matemática. Bom, vamos mergulhar nisso? Olha só o nosso caminho. Primeiro a gente vai entender por que os triângulos são tão importantes. Depois, vamos decifrar o código secreto deles com o tal do seno, cosseno e tangente. E aí, para fechar, a gente usa tudo isso para resolver uns quebra-cabeças da vida real. Tudo começa por aqui. Os triângulos não estão só nos livros de matemática, não. Eles estão literalmente na estrutura do mundo que a gente vive. Essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que a gente coloca um número em algo que parece estar fora do nosso alcance? A engenharia e a arquitetura lidam com esse desafio o tempo todo. E as aplicações são bem surpreendentes. A trigonometria serve para calcular a altura de um prédio usando só a sombra dele. É ela que está por trás do projeto de uma escada segura, da medição de um rio, até para traçar a rota de um avião. E não para por aí não, hein? Ela aparece na medicina, na música, na acústica, tá em todo lugar. E a chave, a grande sacada para resolver esses cálculos todos, está numa única fórmula, super elegante: o triângulo retângulo. Ele é tipo o herói secreto dessa nossa história toda. Para a gente conseguir usar todo o poder do triângulo retângulo, primeiro a gente tem que aprender a língua dele, sabe? O seu código secreto. É tudo sobre entender a relação que existe entre os lados e os ângulos. Então, olha só como funciona. Em todo triângulo retângulo, aquele lado maior que fica de frente para o ângulo de 90 graus se chama sempre hipotenusa. Fácil. Os outros dois lados, bom, o nome deles depende do ângulo que a gente está olhando. O lado que está bem na frente desse ângulo é o cateto oposto. E o lado que está ali do ladinho do ângulo, mas que não é a hipotenusa, é o cateto adjacente. Entender essa relação é a chave de tudo. Agora que a gente já sabe os nomes dos lados, podemos apresentar as 3 ferramentas mágicas, as funções que vão nos permitir decifrar qualquer triângulo retângulo: seno, cosseno e tangente. A primeira é o seno. O nome pode assustar, mas é só uma divisão bem simples. O seno de um ângulo é o tamanho do cateto oposto dividido pelo tamanho da hipotenusa. É só isso, de verdade. Depois vem o cosseno. A lógica é exatamente a mesma. O cosseno de um ângulo é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. De novo, uma simples razão. E para fechar o trio, a tangente, que nada mais é do que a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Com essas 3 na mão, nosso kit de ferramentas está completo. Agora sim, a gente pode resolver problemas. Chegou a hora da parte mais legal. Vamos pegar todo esse conhecimento e usar para resolver um problema prático, um quebra-cabeça do mundo real mesmo. Mas antes de começar, uma dica de ouro. Essa tabelinha aqui é uma cola do bem. Ela mostra os valores de seno e cosseno para os ângulos mais comuns: 30, 45 e 60 graus. Saber esses valores ajuda a acelerar muito os cálculos. Ok, vamos para o nosso desafio. Imagina a cena. Tem uma escada de 6 metros de comprimento encostada numa parede. E o ângulo que ela forma com o chão é de 60 graus. A pergunta é: qual a altura que essa escada alcança lá na parede? Parece um problema que daria um trabalhão para medir, né? Mas com a trigonometria fica bem mais simples. Então vamos resolver isso passo a passo. Primeiro passo, o que a gente já sabe. Bom, a gente sabe o ângulo, 60 graus, e a hipotenusa, que é a escada de 6 metros. Segundo passo, qual ferramenta a gente usa? A gente quer saber a altura, que é o cateto oposto ao ângulo, e a gente já tem a hipotenusa. A relação entre oposto e hipotenusa é o seno. Terceiro passo é montar a equação. A altura vai ser 6 metros multiplicado pelo seno de 60 graus. E o quarto passo é só calcular. Olhando na nossa colinha, a gente vê que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, a conta final fica 6 vezes raiz de 3 sobre 2, o que dá aproximadamente 5,2 metros. E pronto, problema resolvido sem precisar subir na parede com uma trena. Isso aqui ilustra um ponto fundamental de um jeito brilhante. Mesmo as estruturas mais complexas, como um telhado cheio de pontas, podem ser quebradas em vários triângulos retângulos. O que significa que esses princípios que a gente viu se aplicam a quase qualquer forma na arquitetura e na engenharia. Então, a grande lição é essa. O que começa com uma razão super simples, uma mera divisão entre 2 lados de um triângulo, se transforma numa ferramenta poderosíssima para a gente medir e construir o mundo à nossa volta. Isso nos deixa com uma última pergunta para refletir.
Agora que esse código foi decifrado, que outros problemas que pareciam impossíveis podem ser resolvidos? A altura de uma montanha? A distância até a Lua? As possibilidades de verdade são quase infinitas.